Fala galera, eu sou o professor Jefté e faço parte do PIB de Odilon Braveza. Vim conversar com vocês sobre, claro, a nossa maravilhosa ciência, a geografia. Mais precisamente, eu vou conversar aqui com vocês sobre as categorias da ciência geográfica, aquilo que vai nos ajudar a melhor entender o espaço geográfico. Aí você me fala, né? Peraí, professor, já vem com alguns termos que eu não compreendi. Já não entendi categorias da ciência. O que é isso? Espaço geográfico? Vamos lá. Vamos por parte e entender tudo da melhor forma. Vem comigo. Primeiramente, eu quero que você entenda que toda ciência tem o seu foco de estudo, o que chamamos de objeto de estudo da ciência, aquilo que ela vai se dedicar a compreender e explicar. Como, por exemplo, a química, estuda as transformações que envolvem a matéria e a energia. Eu posso pegar também a história, no sentido mais amplo. História, ela vai estudar a vida humana através do longo tempo histórico. Já a nossa queridíssima geografia é a ciência que o foco de estudo está direcionado ao espaço geográfico. E para entender melhor o que é o espaço e como é que é o espaço geográfico, temos algumas categorias de análise desse espaço. E é exatamente essas categorias que vamos conceitualizar e entender aqui nesse vídeo: a paisagem, o lugar, o território e a região. Olha só, o espaço geográfico é o conceito mais importante da geografia. Compreende-se por espaço geográfico a totalidade da superfície terrestre, onde relaciona as condições naturais e as ações do ser humano. Podemos dividir o espaço geográfico entre espaço natural e espaço cultural. Espaço humanizado também podemos chamar assim. Primeiramente, o que é o espaço natural? Bem, você está vendo aí uma imagem de uma floresta, né, verde, montanhas. Pois bem, há milhões de anos atrás, a localidade onde você mora, onde eu moro, não era habitada por seres humanos. Estou falando de milhões de anos atrás. Havia apenas natureza original, formada pelo solo, rocha, vegetação, a fauna, rios, e os outros elementos da natureza. A gente pode dizer sim que ali havia um espaço natural. Mas à medida que o ser humano foi produzindo ferramentas, tecnologias e aparecendo em toda parte do mundo, surgiu aí modificações desse espaço natural. E aí se tornou um espaço cultural humanizado, quando a humanidade passa a transformar o espaço natural, certo? Então, a localidade em que você vive, eu vivo, hoje em dia, é um espaço geográfico, cultural, humanizado, né? O resultado de todas as gerações que neles viveram e vivem até hoje. Porque é importante ressaltar, gente, é importante destacar isso, anota aí. O espaço geográfico está em constante transformação, certo? E como o espaço está em constante transformação, a paisagem também se modifica constantemente. Vamos saber agora outro conceito importantíssimo para entender o espaço geográfico, que é a paisagem. O que deve ser? Você observa aí algumas fotos de paisagens, tanto paisagens com elementos naturais, como paisagens com elementos culturais da cidade, certo? Então nós podemos dividir a paisagem assim: paisagem natural e paisagem cultural. Certo? Paisagem natural são aquelas paisagens que contêm elementos unicamente da natureza. Já as paisagens culturais são aquelas paisagens que contêm, né, modificações e elementos da ação humana ali. Lembrando que no espaço geográfico a gente pode ter paisagens com elementos da natureza e com elementos da cidade, elementos culturais, isso tudo misturado, fazendo assim uma paisagem geográfica, certo? Mas afinal, o que é paisagem em si? Olha, segundo um geógrafo muito importante chamado Milton Santos, paisagem é tudo aquilo que nossa visão abarca. Ou seja, tudo o que pode estar presente no espaço geográfico e sendo observado, não só pela nossa visão, viu? Mas por todos os nossos sentidos. Então, é tudo o que
a nossa percepção é capaz de captar. E aí você poderia me perguntar, cara aluna, cara aluno, o que as características das paisagens podem nos dizer? O que elas podem nos informar? Olha só, podem nos dizer muitas coisas, já que a paisagem é esse conjunto de formas que reflete a relação do homem com a natureza, né? E ele é representado em um determinado local. Então, há vários tipos de paisagens que a gente pode observar no espaço geográfico. E olha só, um tipo de paisagem que a gente pode destacar aqui é o tipo de paisagem produzida pelos povos originários e tradicionais do Brasil. De modo geral, em nosso país, os valores e as práticas culturais, sociais e econômicas dos povos originários e também dos povos de comunidades tradicionais colaboram para a manutenção da biodiversidade, das paisagens naturais e do equilíbrio ecológico nos espaços que habitam. Justamente por ter uma relação de dependência com os recursos naturais para manter a sua sobrevivência física, cultural, econômica e política, ao longo de muito tempo, muitos desses povos e comunidades desenvolveram conhecimentos e técnicas menos predatórios, certo? Menos destrutivos, apropriando-se dos recursos naturais de maneira respeitosa, né? Harmônica e sustentável. E nós sabemos que nos dias de hoje, em nosso país e em outros países, muitas pessoas da nossa sociedade adotam um modelo de vida predominantemente no mundo, né? Que é o modelo e esse estilo de vida no consumo exacerbado. Interpretam a natureza e toda essa biodiversidade como fonte de lucro, como recursos naturais a serem transformados em mercadoria, comercializados e valorizados de acordo com a sua utilidade imediata. Desse modo, as paisagens naturais são modificadas, por exemplo, com a devastação de florestas, que são substituídas por pastagem, cultivo agrícolas, né, ou áreas de mineração, né? Gente, infelizmente isso contribui para um rápido processo de transformação no meio natural e das paisagens e, consequentemente, afeta os meios de vida e as culturas dos povos originários e das comunidades tradicionais. E as culturas desses povos originários e das comunidades tradicionais são afetadas também. Isso porque o aumento de exploração dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente colocam em risco os ecossistemas pouco modificados nos quais geralmente essas populações vivem, certo? Então isso é um grande perigo e é por isso que a comunidade indígena luta tanto para garantir os seus direitos, direito à terra, direito à vida, direito à sua cultura e direito ao seu lugar. Lugar é um outro conceito, uma outra categoria da geografia. Vamos agora para a definição de lugar. O que é lugar? Bem, é a menor dimensão do espaço. O conceito de lugar diz respeito às localidades onde as pessoas constroem referências pessoais, né? E elas constroem essas referências pessoais por meio de relações afetivas, subjetivas, além de estabelecer suas identidades, seus valores. Então, é aquele espaço, delimitado espaço, onde você tem uma relação de pertencimento. Quais são os seus lugares? Aquele espaço que você pode chamar de seu, que você pode dizer, olha, eu estou no meu lugar. A sua casa, por exemplo, pode ser o seu lugar. Você tem uma relação de pertencimento à sua casa, né? Você se sente bem estando ali. Agora, a igreja pode também ser um lugar. Pode ser também um lugar, a escola. Eu vou para a minha escola, eu estou na minha escola. Então você se sente pertencente àquele espaço. Você tem uma relação de convivência, de relações, né? Você tem uma experiência pessoal com aquele espaço e afetiva também. Então, essa é a definição de lugar. Muito bem, agora vamos para uma outra categoria de análise do espaço geográfico. Um outro conceito é o conceito do território. E o território, né? O que é? Bem, o território, gente, é o espaço delimitado pelas relações de poder.
Poder esse que pode ser o econômico, o social, o poder político ou o cultural, certo? E pode estar assim distribuído em várias escalas. Como por exemplo, no nosso mundo há em média de 190 países e estados, né? Estados e nações. É o espaço da superfície terrestre sobre o qual o povo, por meio do Estado, exerce poder ou soberania. Isso é um exemplo de território. E diversas vezes a gente viu que alguns países tentaram tomar parte do território, se não ele todo, de outros países, certo? Ocasionando assim conflitos, né? E gerando até guerras. Então, galera, o território tem muito a ver com essa questão dos conflitos, certo? A gente pode tirar como exemplo também as torcidas dos estádios de futebol. Antes da pandemia, né, quando se podia ir aos estádios, torcer para o seu time, a gente via bem delimitado o espaço das torcidas. Por exemplo, aí nós temos um clássico rei do Flamengo e o Vasco. Bem, nesses jogos, a torcida do Flamengo ficava em um determinado espaço, bem delimitado, e a torcida do Vasco em outro espaço delimitado, assim caracterizando dois territórios diferentes. Esse é um outro exemplo de território. Muito bem, saindo do conceito de território para o conceito de região. Região é uma outra categoria do espaço. Gente, região é basicamente uma parte do espaço que foi delimitado por um critério antes estabelecido e onde existem características comuns em todo aquele espaço delimitado. Entendeu? Ora, como exemplo, eu trago para vocês aqui as macro-regiões do Brasil, do nosso Brasil. O Norte, o Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste, Sul, são regiões que foram divididas, né, delimitadas por critérios socioeconômicos e aspectos naturais. Então, esse é um ótimo exemplo de região. Podemos falar também das sub-regiões do Nordeste. Sim, a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão, o Meio Norte. São regiões delimitadas, né, por aspectos físicos, certo? Então, esse é um outro exemplo de regionalização. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. A aula de hoje acabou. Espero que vocês tenham compreendido melhor quais são os conceitos da nossa geografia, as categorias de análise do espaço geográfico. Até mais, gente. Tchau, tchau.